Olá, tudo bem? Esse é o Ouvi Ali, um podcast em que você escuta conversas cheias de sensibilidade sobre as nossas relações com o mundo. A cada episódio, eu, Lívia Nola, convido uma pessoa diferente para essa troca sincera e profunda comigo, em que a gente fala sobre quem a gente é na nossa essência. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber ela, Natália Souza. Nath, muito obrigada pela presença. Eu já tô te chamando de Nath, porque eu já me sinto íntima, porque eu te escuto há muito tempo. Isso. E porque somos paulistas e a gente já chama… Não precisa de intimidade pra chamar de apelido, né? Exatamente. Li, muito obrigada pelo convite, você falou isso. E no meu trabalho, tenho uma pessoa que trabalha comigo, uma colega de trabalho, que ela chama Ana. E eu chamo ela de An. E aí, tipo, tem gente de todo o Brasil e todo mundo fala: Natália, pelo amor de Deus, você é muito paulistano, cara. Você consegue reduzir Ana a An. Tipo assim, isso mano. É maravilhoso. Eu tenho uma história também. Eu tenho duas amigas, grandes amigas, que são nordestinas. E elas vieram morar em São Paulo há muitos anos. Mas elas ficam, pra que você dá apelido na gente? Não, meu nome é Renata, não Rê. E ela fica, a Lívia, toda vez que vai contar a história, é a Cá, ali, a Mia. Mas somos paulistas, eu já tô te chamando de Nath. Amei. Nath, você viu que eu te apresentei somente como Natália Souza. Uhum. Eu não, como normalmente a gente faz, falei a sua profissão antes, ou o seu ofício, ou os seus projetos antes do seu nome. Uhum. Porque aqui no Ouvi Ali, a minha ideia é escutar quem você é, para além da sua profissão, para além do seu ofício, dos seus projetos, que a gente vai falar de tudo isso, óbvio. Uhum. Mas eu queria que você falasse quem é Natália Souza. Ai, que pergunta bonita. E pergunta profunda também. Eu acho que eu sou… É isso, né? Eu vou falar por quem eu sou nessa fase da vida. Porque eu acho que eu também tô em constante transformação. E cada fase a gente reencontra, ou a gente encontra uma nova versão da gente. E a gente se despede também um pouco, né? De quem a gente foi. Então, e que bom, né? E que bom, né? Que a gente muda. É que a gente muda, que a gente se transforma. É muito bonito pensar nisso, né? Porque a gente também vai dando lugar pra outras coisas. Mas eu acho que hoje eu me apresentaria como uma pessoa muito curiosa. Me considero uma pessoa muito curiosa, assim, de querer absorver o mundo, de querer entender como as pessoas pensam e como elas sentem, como elas veem o mundo. Sou uma pessoa que teve uma infância muito feliz, Li. Muito, muito, muito feliz. E tem um escritor ou um autor que diz que a infância é o solo que a gente pisa a vida inteira, toda, né? A vida toda. E então a minha infância foi uma infância muito feliz. Eu vim de uma família muito amorosa também. Quem me conhece um pouco do meu pai e um pouco da minha mãe, porque eu acho que eu sou muito uma mistura dos dois. E tenho amigos muito legais, sou muito amada, amo muito também. Acho que são boas coisas sobre mim. São ótimas coisas. E você acha que você ser essa pessoa que você me descreveu que você é, o que a Natália, sendo quem ela é, levou a ela a se tornar uma jornalista, escritora, palestrante, podcaster, que são as coisas que você faz hoje? Li, essa pergunta é uma pergunta interessante, porque uma coisa que eu descobri na terapia, assim, fazendo terapia há muitos anos, é o porquê ou o pra que eu me comunico, né? Porque acho que todas as coisas que eu faço hoje, assim, como ofício, então, enquanto escritora, enquanto comunicadora, enquanto palestrante, enquanto jornalista, todas elas, se eu fosse pegar uma linha que costura todas as coisas, eu acho que tem um desejo de conexão. Eu demorei muito tempo pra entender isso, assim, que não era o comunicar pelo comunicar, que não era o escrever pelo escrever, que não era só o fazer pelo fazer, mas tinha um desejo profundo de conexão. E aí, entender isso foi muito importante, porque por muitos anos eu escrevia e eu tinha medo de ser lida. Então eu escrevia, eu lembro muito claramente dessa cena, de eu escrevendo no Facebook, assim… E eu, logo depois eu apagava, porque era muito difícil sustentar aquilo no mundo, sabe? E como você ia ser percebida pelas pessoas, o que elas iam achar do que você estava escrevendo? Eu acho que tinha uma questão de quase nudez, assim, porque todas essas coisas, né? Acho que enquanto jornalista um pouco menos, talvez, porque acho que o escrever jornalístico é um escrever em alguma medida distanciado, em alguma medida, né? Mas eu acho que eu tinha um pouco de medo de ser vista nesse lugar muito desprotegido. Vulnerável. E ao mesmo tempo um desejo de ser lida.
Então era desejo e medo ali, caminhando muito lado a lado. E uma coisa, tinha um impulso de ir e de voltar, né? Constantemente, assim. Mas eu acho que é isso, né? Todas as coisas que eu faço hoje tem esse desejo de mundo que eu falei, né? Dessa coisa da curiosidade e tudo mais. Mas tem também esse desejo por conexão, de quanto eu consigo me conectar com as pessoas por meio daquilo que eu faço, sabe? E você faz com muita profundidade, né? Então acho que daí também vem o medo do… Porque você faz um mergulho mesmo, não é uma coisa superficial, né? E você apresenta as suas vulnerabilidades. Tanto no podcast, no Pra Dar Minhas Coisas, a gente já vai falar sobre todos os projetos. Mas o podcast que foi Como Eu Te Conheci, que é o Pra Dar Nome às Coisas. Mas também no seu livro e em tudo que você… Assim, todas as entrevistas que eu vi você dando. Em quem a gente vê que você não fica no raso, né? Você se aprofunda. E aí isso traz um pouco mesmo de… Você mostra as suas vulnerabilidades, mas você mostra também que nelas estão as suas forças, né? É da vulnerabilidade que a sua força nasceu. Total. Isso é muito bonito. Eu entendo o medo, né? De se expor, o medo de julgamento, ou o medo… Porque você vai profundo, você não fica muito… vou me expor aqui, só um pouquinho, para as pessoas não saberem exatamente quem eu sou no íntimo. E… eu queria falar sobre o Pra Dar Nome às Coisas. Na verdade, você começou o seu podcast… É uma conversa, você já anuncia, né? Ele como nasceu para ser uma mesa de bar na web. Onde você senta e sente que não estamos sós. Você vê que eu de tanto que eu escuto, porque eu sou ouvinte real toda semana. É um lugar em que a gente pode ser quem a gente é sem precisar se esticar e nem se espremer. É assim que você abre o Pra Dar Nome às Coisas. E um podcast que tá aí no ar desde 2019. 19, isso. E você fala sobre isso, sobre a gente não precisar ser outra pessoa pra falar. Então você tá ali exposta de alguma maneira, né? De todas as maneiras. Mostrando o mais bonito que tem em você, que é a sua vulnerabilidade. E aí, todos os dias, todas as semanas que eu te escuto, eu penso assim, gente, a Nath, toda semana ela tem alguma reflexão muito… Tudo que você fala é muito pertinente e é muito profundo. E aí eu falo, será que não tem uma semana em que ela fica… Sei lá, não tenho o que escrever essa semana, gente, tô sem inspiração. E tem, porque você fala, achei que eu não ia ter nada pra falar e de repente vem de improviso e também é muito sensível. E aí eu fui percebendo que o que você faz é prestar atenção na vida. Prestar atenção em coisas cotidianas, corriqueiras. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de prestar atenção. De estar no momento presente. Por exemplo, essa semana que a gente tá gravando, você falou num episódio sobre uma reflexão que você teve lavando a louça. Com um fone de ouvido com fio, porque o seu sem fio você perdeu. E aí daí surgiu uma grande reflexão, que às vezes a pessoa tá lavando a louça e não tá prestando atenção, e ela não vai ter essa… Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de prestar atenção, de estar presente. Você falou isso, Li, e a minha memória tirou uma memória da minha pasta arquivo de memória. Porque é mais ou menos assim que acontece os episódios Pra Dar Umas Coisas. Tô vivendo uma situação e aí uma coisa me captura e minha memória traz. E eu lembro de uma vez que eu tava no Terminal Jabaquara, acho que pra quem é de São Paulo talvez conheça, o Terminal Jabaquara é um terminal de ônibus que fica na zona sul de São Paulo. E eu tava naquela fila. Eu lembro que eu trabalhava… Eu acho que na época eu trabalhava num jornal, se eu não me engano, e eu tava voltando pra casa naquele horário de pico, 6 horas da tarde, tudo que você quer chegar em casa, sabe? Assim, você só quer chegar na sua casa, comer, deitar e tomar um banho, e é isso. Mas eu lembro que eu tava na fila, e naquela fila que já faz 2 filas, assim, que a segunda não vai conseguir entrar nesse ônibus, então você vai ter que esperar. E eu lembro que teve uma cena que me capturou. Que era uma senhorinha, ela tava com um vestido meio floral, assim, com uma tiarinha no cabelo, e ela tava comendo uma maçã. E ela tava comendo essa maçã de um jeito tão gostoso, assim, de um jeito tão absorvida ali por aquele momento, como se nada daquilo tivesse acontecendo, como se ela não estivesse na fila, como se ela também não estivesse desejando chegar em casa. E aquilo me capturou. E eu lembro de ter falado, cara, é por isso que eu escrevo. Eu escrevo porque eu não sei pintar. Porque se eu soubesse pintar, eu ia pintar essa cena pra eu nunca mais me esquecer disso. Porque isso é muito precioso, assim. Eu fiquei
muito capturada mesmo por aquela cena, né? Então a escrita pra mim tá nesse lugar. Mas eu acho que eu sempre fui assim, Li, assim. Eu acho que eu sempre prestei atenção, tanto que eu tenho uma memória que é muito preferida minha, assim, da vida. Eu tinha uns 10 anos e eu tava brincando de pega-pega no prédio, assim. E correndo, brincando de pega-pega. E aí teve um momento que eu fui invadida por uma paz, que hoje eu sei que é paz, na época eu não sabia, só tinha 10 anos. Mas eu lembro de ter pensado, cara, como é bom ter 10 anos, sabe assim? E por muito tempo eu chamei isso, né, de conexão com o sagrado mesmo, que é esse momento que você fala, nesse momento, exatamente agora, eu não sei amanhã, eu não sei daqui a pouco, eu não sei daqui 5 minutos, mas nesse momento eu e a vida estamos no mesmo lugar. Então eu acho que pra mim o prestar atenção tem a ver com esse encontro mesmo, né, com a sensação de que você e a vida estão no mesmo lugar. Tá no momento presente Tá no ali. momento E pra uma presente. criança ter essa reflexão, muito louco, É né? muito sensível, muito né? sensível. É muito sensível, assim. É, e é isso, né? Eu costumo. Eu tenho muitos ouvintes do Pra Dar Minhas Coisas que falam, mas, Nath, como é que você lembra disso? E eu falo, cara, eu não lembro de tudo. Assim, eu lembro que quando eu fui fazer jornalismo, uma coisa que me dava muito medo era que eu não sabia todos os estados brasileiros, assim. E aí eu tinha uma fantasia, que era uma assombração, na verdade, que eu achava que eu ia sair na rua, assim, estudante de jornalismo, eu ia sair na rua e alguém ia me perguntar quais eram os estados brasileiros. Chamado oral. Chamado oral, eu não ia saber falar, e aquilo ia manchar minha carreira pro resto da vida. Era um medo, assim, era uma coisa de muito medo. E aí, Li, aconteceu uma cena, eu falei isso, lembrei, né, disso. Que eu tava voltando pra casa, tava voltando ou indo pra casa, uma coisa assim. E aí eu tava na frente da faculdade. E eu tava com essa assombração, né? De alguém vai me perguntar, alguém vai me perguntar, alguém vai me perguntar. Um medo, assim, que era um medo, na verdade, de não ser suficiente, de não ser boa o bastante pra profissão, enfim. E eu tava parada no ponto de ônibus e tinha uma senhora negra, tiarinha no cabelo, cabelo crespo. E ela começou a puxar assunto comigo e começou a conversar comigo, coisas triviais, era época de Copa do Mundo. E é algo no jeito que aquela senhora tava falando, algo no jeito que ela tava me tratando, talvez porque eu tava insegura e ela tava sendo amorosa. Enfim, algo naquela senhora me capturou. Sabe quando você sente o afeto no encontro? Sim. Senti um afeto ali naquele encontro com aquela senhora. E quando ela foi entrar no ônibus, eu tava no ponto, ela foi entrar no ônibus, eu falei, qual que é o nome da senhora? E ela disse França. E aí, na hora, eu falei, é esse tipo de geografia que eu sei. É isso que vai fazer diferença pra mim na profissão. Não é saber os estados brasileiros. É saber de gente, é olhar pras pessoas e é sentir as pessoas, É sabe? a conexão que você falou desde o início. É isso. E é aí, por isso que eu me nunca mais você achou que alguém ia te fazer uma chamada oral. Continuei assombrada. Continuei assombrada. Mas aquilo me pareceu um pouco. Eu sempre chamei isso de Deus, assim, né? Tipo, aquele momento eu senti. Natália, a parada é outra. Existem outros saberes, outros jeitos de saber, outros jeitos de entender, outros jeitos de se comunicar, né? Existem outros jeitos. Sim. De estar no mundo, assim. E eu acho que esse é o grande lance, assim, do prestar atenção. Porque passa muito rápido, né? A vida passa muito rápido. E se a gente não presta atenção... E eu acho que prestar atenção inclusive... Tem uma frase que eu gosto muito. É uma história, na verdade, de um cara, de um rabino. E aí ele se dedica a vida inteira a ser rabino. Assim, tipo, ele tá com uns 90 anos. E aí chega um momento que ele vai se aposentar. E as pessoas ficam muito mobilizadas, muito sensibilizadas, porque ele foi rabino por muitos anos, as pessoas amam ele, elas gostam muito dele. E aí um rapaz se aproxima dele e fala, nossa, eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito a sua dedicação, admiro muito a forma com que você andou por aqui, e eu queria te fazer uma pergunta. E aí o rabino fala, pode falar. E ele fala, pelo que você rezou por esse tempo todo? Pelo que você pediu esse tempo todo? Não sei se rabino reza, mas pelo que você pediu esse tempo todo? E ele diz, pra não perder o assombro. E aí, pra mim, é isso. É pra não perder o assombro. Tem uma frase um livro que eu sei que você leu também, porque você já contou no podcast, que é da Julia Cameron, O Caminho do Artista, que eu amo. É meu livro de cabeceira, tá? Eu tenho várias frases espalhadas pelo meu quarto. E que ela fala isso, que nenhum momento é desprovido de beleza, né? Uhum. E eu não sei se ela cita alguém ou é dela mesma essa fala. E que da importância da gente prestar atenção, da gente contemplar. Porque se a gente perder isso, essas coisas pequenas, corriqueiras que você traz no seu podcast e que te trazem reflexões
tão profunda sobre o mundo, sobre as nossas relações com o mundo, que é do que a gente tá falando aqui, a gente perderia, Total. né? Se a gente perdesse o assombro, se as coisas não nos encantassem. E acho que tem uma coisa também, Li, que a vida é ordinária, né? Tipo, se a gente pensa na vida numa linha do tempo, a gente tem a entrada na escola ali na primeira série, aí a gente tem quando a gente se forma ali na quarta série, aí depois, anos depois, quando você sai da escola, aí anos depois, quando você entra na faculdade, anos depois, quando você sai da faculdade, aí anos depois, quando você casa ou mora junto ou conhece alguém. Então, assim, a vida acontece no intervalo mesmo. Totalmente. E aí, se a gente deixar pra. E eu digo deixar não numa frase vazia, mas deixar conscientemente mesmo. Se a gente não se esforçar conscientemente pra entender que a vida tá acontecendo nos intervalos, cara, aí a gente tá perdendo muito tempo, né? E aí é muito louco, porque daí a gente fica numa ansiedade que é quando aquele momento chegar. E aí a ansiedade te tira do presente e te coloca num não lugar. Você não tá nem no lugar que vai chegar e nem aqui. Aí você tá sempre num não lugar, assim. E aí, se a gente não toma cuidado, a gente se despede da vida nesse não lugar, né? É muito louco isso. E aí eu queria entrar num assunto, você trouxe essa coisa da vida acontecer no intervalo e ser muito rápida e se despedir da vida. E você começou, ou pra dar nome, na verdade começou a escrever Uhum. Porque você passou por dois lutos muito, muito importantes, significativos na sua vida, né? 2014, sua mãe. Isso. 2016, o Gino, que era seu companheiro, é 2014, minha mãe, 2015, o Gino. O Isso. Gino. E aí eu vi você falando uma vez que você escreveu o seu livro, o seu primeiro livro, que é Tua Vida em Mim, de 2017. Que você começou a escrever por conta do processo de luto pra que o Gino não morresse. E pra que você pudesse duvidar do fim, de que a vida acaba, né? Pra você não acabar também. E depois você teve um projeto também sobre Me Dá Uma Notícia Boa, né? Eu vou pedir pra você contar um pouquinho mais a fundo, que você pedia notícias pras pessoas boas, pra você se alegrar nesse momento, né? Pelo menos com a alegria do outro. Mas eu queria te perguntar, porque a Julia Cameron também fala que escrever é acertar as coisas. Ah, que bonito. E eu acredito muito nisso. Você foi escrever por conta desse seu processo de luto. E você fala muito sobre esse seu processo de luto no podcast. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de falar sobre luto? E também, não só do nosso luto, que eu tô vivendo, mas eu falar sobre o seu luto, ou te acolher no seu luto. Sobre enfrentar, olhar, jogar luz pro luto. Eu acho que tem uma questão social. Então, se a gente pega, por exemplo… vamos falar de 80 anos atrás, talvez, em alguns lugares, talvez isso tenha sido antes ou depois, mas a gente velava as pessoas dentro de casa. E aí, com o tempo, a gente vai, por uma questão de logística também, mas a gente vai distanciando a morte de dentro de casa, né? Então, a gente vai enterrando as pessoas num lugar reservado, e esses lugares vão também tendo várias questões e lendas em torno disso. Então, você não pode pisar na terra do cemitério e depois pisar em casa, porque senão você traz mal olhado. Chega em casa, tem que lavar toda a roupa, porque senão você tá trazendo a morte pra casa. Então, acho que a gente divide uma memória no inconsciente coletivo desse lugar da morte, que é um assunto que você tem que deixar lá fora, porque se você fala na morte, você tá trazendo a morte pra sua vida. E aí, existe quase uma dissociação mesmo, né? De se eu não falo na morte, ela não vai acontecer. Parece que ela fica ali escondida, né? Exato. E eu acho que a maioria de nós, a maior parte de nós, vive como se não fosse acontecer. Como se a morte não fosse acontecer. E eu não sou ali defensora de que a gente tenha que acordar todos os dias lembrando que a gente vai morrer, porque eu acho que um pouco de dissociação nesse sentido é importante também. É necessário. É necessário, senão você não dá conta. É muito duro pensar que uma hora a gente não vai estar aqui, ou que os nossos não estarão aqui. Só que eu acho que… E aí, eu acho que por conta desse distanciamento, muitas vezes a gente não sabe acolher quem perdeu. Porque a gente não sabe lidar nem com as nossas questões em relação ao luto. Com os nossos medos em relação ao luto. Então, como que a gente acolhe? E uma coisa que pra mim foi um exercício muito interessante, que na minha fase de luto, eu tive algumas experiências, assim, de desejar receber um pouco mais de acolhimento, ou mais de pergunta. E eu nunca me esqueço, a Dê, que é minha amiga irmã, minha melhor amiga, quando… eu não lembro se foi no luto da minha mãe ou no luto do Gino, algumas coisas meio que embaçam na minha cabeça nesse momento, mas… ela foi na minha casa e ela falou assim: Nath, eu não sei o que te dizer, mas pra mim seria impossível não estar aqui.
era só o que eu precisava. Ela não precisava… Porque nada que ela falasse ia dar conta. Nada que você disser vai dar conta disso. Não vai mudar, né? Não vai mudar. E aí… É um acolhimento mesmo, né? É se sentir acolhida. Exato. E aí, só que aí o que acontece é que anos depois, já curada, já o luto atravessado, eu passei por uma experiência semelhante de uma pessoa querida ter perdido, e eu também me senti paralisada nesse lugar de nada que eu fizer vai dar conta. Então eu não faço nada. E aí, como eu já tinha passado pela experiência, eu falei: não é isso. O que eu posso fazer é perguntar: cara, como que eu posso te ajudar? Sim. Eu posso fazer uma comida pra você? Ou você quer conversar ou você só quer ficar em silêncio? Eu posso passar na sua casa? Eu posso te ligar? Eu posso te ajudar em alguma coisa prática, tipo, ajudar a lavar suas roupas, sabe, assim? Eu acho que, às vezes, quando a gente tá diante de situações que a gente não dá conta de entender o que a gente precisa fazer, a melhor coisa é perguntar: como eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar? E aí, eu acho que essa resposta surpreende também. Porque às vezes você não… Cara, às vezes você precisa fazer um almoço. E eu lembro muito quando minha mãe faleceu, vieram muitos parentes pra minha casa, né? Muitos familiares pra minha casa. E eu tava sem condições, meu pai tava sem condições, a minha irmã tava sem condições. E uma prima minha, ela levantou da sala e ela foi cozinhar. Cara, aquilo ali, aquilo pra mim foi cuidado. Sim. Sabe? Sem eu precisar… Eu não tava nem conseguindo pensar, nem verbalizar. Ela falou: eu vou cozinhar pra todo mundo. Foi a melhor… Eu nunca me esqueço disso. Faz, sei lá, 10 anos e eu não me esqueço disso que ela fez por nós, assim. Então, eu acho que essa curiosidade da pergunta, ela traz a gente mais pra perto do que pode ser possível nessa hora, sabe? Entender o que o outro tá precisando, né? Não o que você precisa fazer. Exato. Porque às vezes uma palavra, a gente é super da palavra, mas às vezes a palavra não vai dizer nada. É uma ação mesmo, é um gesto de cozinhar. Exato. É um abraço, E você, acho que deu um abraço em muita gente com esse livro também, né? Porque acho que muita gente que tava vivendo o processo de luto também. O livro não tá disponível pra venda agora, né? Não, Li. A história desse livro é o seguinte… eu te Pode contei? falar, não, pode falar. Eu ia perguntar isso pra você divulgar. Eu sei que temos um livro vindo que a gente vai falar Isso. dele. Todos os dias, eu recebo muitos e-mails de pessoas pedindo Tua Vida em Mim. Só que o Tua Vida em Mim, ele não nasceu pra ser um livro, né? Eu acho que isso é um ponto, assim. Eu comecei a escrever, eu já escrevi antes do Tua Vida em Mim, sempre escrevi, mas por conta desse medo de ser lida, eu não conseguia publicar. Então, assim, eu não conseguia… Às vezes conseguia, mantinha alguma coisa ali, mas não era nada muito constante. E eu digo que o que destravou meu medo de escrever foi um medo maior do que o medo de escrever, que foi o medo da morte. Então foi esse choque mesmo, acho que não tem outra palavra, mas esse choque com a morte falou: cara, tudo ficou pequeno diante disso. E aí eu comecei a escrever, mas eu comecei a escrever muito num desejo de dar contorno para aquilo que pra mim não tinha contorno, para aquilo que pra mim invadia tudo. É muito louco, porque uma semana antes do Gino realmente ficar doente, eu tinha ido pra Curitiba viajar pra encontrar o meu irmão. E é muito louco falar isso, Li, mas eu entrei no aeroporto. E aí, quando eu entrei no aeroporto, tinha aquelas bancas de livros R$10. Sabe? Sim. Essas coisas que tem em vários lugares? Eu entrei e meu olhar pousou num livro que chama… Caramba, como que chama esse livro? É um livro de uma mulher que perde o marido. Eu vou lembrar, daqui a pouquinho eu vou lembrar. Eu acho que é o ano em que tudo mudou. Tá. Eu acho. E aí eu abri esse livro. Eu já tive algumas experiências assim de abrir um livro. Mas nesse dia eu abri esse livro e tava escrito assim: a sua ausência é como o céu, ela se estende sobre tudo. E era um livro sobre luto. Eu achei aquilo meio impactante, porque fazia um ano que minha mãe tinha falecido. E eu falei: nossa, que forte isso, né? Enfim, nunca tinha lido esse livro, nunca tinha visto esse livro. Abri aleatório. Enfim, fui pra casa do meu irmão. Quando eu volto, o Gino já tava piorando. O resumo é que a gente descobriu o diagnóstico de câncer e o falecimento dele em 20 dias. A gente falou aqui, mas vamos falar de novo. O Gino era seu companheiro, né? Isso, era meu namorado. Seu namorado. A gente ficou junto durante 4 anos. Grande amor. Foi um grande amor, assim. Foi um amor… um amor que me curou em muitos lugares, assim. Uma das primeiras frases do Tua Vida em Mim é: não há como sair ileso de uma experiência em que você foi profundamente amado. Porque é um pouco disso, assim. Não tem como… É um antes e depois. Não tem como…
ser diferente, assim. Quando você é profundamente amado num lugar que só o amor chega, é muito outra coisa, assim. E ele faleceu e eu ficava… Nossa, quando minha mãe morreu, eu perdi um pouco do meu passado, assim. Era como me sentir uma criança perdida no supermercado. Eu já tinha 29 anos, 28. Mas era… E eu já era independente, já trabalhava há muitos anos. Já tinha uma independência e uma maturidade psíquica. Mas a sensação era de estar perdida no supermercado com 5 anos, sabe, assim? É muito louco você pensar que você vai começar a viver uma vida sem uma pessoa que estava aqui antes de você nascer. Sim. É um paradoxo muito, muito forte, assim. E aí, quando eu voltei de Curitiba pra casa, e aí ele já não tava muito bem, e a gente achou que pudesse ser emocional. E aí, nesses 20 dias, a gente descobriu que ele tava com câncer de estômago. Os médicos meio que tentavam preservar, então assim, a gente vai levar ele pra casa, ele pode comer tudo. Não sei, até hoje, assim, eu não sei também o quanto os pais dele quiseram me proteger dessa informação, mas o que de fato aconteceu é que em 20 dias ele faleceu, assim, e a sensação foi muito de… É como se eu tivesse acabado de passar por um tsunami, e quando eu tava conseguindo colocar a cabeça pra fora d'água, Veio a outra. onda veio de novo, assim. E eu lembro quando minha mãe faleceu, uma coisa que eu falava muito pro Gino, eu falava assim… Naquela época eu queria muito ser mãe, e eu falava assim… eu queria muito que quando os nossos filhos nascessem, você me ajudasse a contar pra eles quem foi minha mãe. Então, o Tua Vida em Mim, quando eu comecei a escrever o livro, e eu comecei a escrever assim… Eu preciso contar isso, eu preciso escrever isso, porque ele não era só o meu namorado. Ele era muito mais do que isso. E eu achava que falar… Eu não dava conta de falar. Tipo, eu não dava conta de expressar isso. Eu também não achava que as pessoas entendiam isso. Eu não achava que elas iam compreender. Porque não era só meu namorado que tinha falecido. E eu comecei a escrever. E eu escrevi isso durante muitos anos, assim, tipo, muitos anos. Durante muitos meses, na verdade, muito tempo. Acho que foi durante 1 ano. E eu escrevia, assim, meio que pra tentar colocar pra fora, assim. Então, tinha textos que eu escrevia sobre coisas que a gente viveu juntos, quase como lembranças. Aí tinha dias que parecia que a dor virava só uma saudade. E aí eu escrevia sobre isso também. E aí, depois de 1 ano, eu saí pra correr. E eu estabeleci esse hábito da corrida quase como pra tentar deixar esse lugar pra trás, assim, pra essa dor pra trás. E quando eu corri, era o único momento que eu sentia que não doía tanto. E aí, nesse dia de setembro, era setembro de 2016, 1 ano depois do Gino falecer, 2 anos depois da minha mãe falecer. Eu correndo, assim, muito distraída, muito desligada, eu vi um ipê no meio da rua. E esse EP me lembrou que a primavera tava chegando e me lembrou da morte do Gino, porque o Gino morreu em setembro, né? E eu lembro-lhe que eu agachei no chão, assim, porque a dor foi física. É quase como se eu estivesse correndo distraída e tivesse levado um soco no meio do estômago, assim. Sim. Perdi o ar, literalmente perdi o ar. E aí eu agachei, e o que me salvou disso foi uma raiva e uma indignação, acho que melhor do que raiva. Foi uma indignação de, cara, isso não vai mais tirar mais nada de mim. Já me tirou muito. Não vai me tirar mais nada. E eu lembro que eu levantei. E levantei e comecei a voltar andando pra casa, porque eu não tinha mais condições de correr. Mas eu lembro de falar assim, eu não vou passar mais uma vez, mais 1 ano imersa em dor. Não vou. Eu não admito isso. Seria o marco de 1 ano depois da morte dele. E aí eu voltei pra casa sem saber o que eu ia fazer, mas eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa pra sair disso, porque eu não dou conta de passar mais um setembro. E acho que o que mais me indignava ali é, tipo, eu não quero acreditar que a vida é só dor, assim, sabe? Tipo, foram 2 dores, 2 mortes muito pesadas. Eu não quero resumir minha vida a isso, eu não quero que isso seja minha vida. E você falou, eu senti quando minha mãe faleceu que eu perdi o meu passado e o Gino era o seu futuro, né? O que você tava planejando pro seu futuro. Total. E você não pode também não ter mais um futuro. Exato. Você tá aqui viva, né? Exato. E aí foi meio que por mim, assim. E eu lembro de chegar em casa, e aí eu comecei a escrever uma carta. Foi uma coisa muito do intuitivo, do sagrado, da espiritualidade, de uma conexão comigo, de uma sensibilidade. E aí eu escrevi uma carta contando pra mim. Contando o ato falho, contando pra mim, né? Também. Também. Contando quem era o Gino.
contando por que ele era tão importante pra mim, contando por que ele não era só meu namorado, mas o quanto esse amor me transformou, me potencializou, me fez maior. Era uma frase que eu sempre falava pra ele: desde que eu te conheci, eu só cresci. Que é uma frase que uma vez eu ouvi, eu falei, nossa, faz muito sentido. E aí eu falei, eu vou colocar essa carta, vou imprimir várias cartas, eu vou colocar elas dentro de um envelope colorido. E aí eu vou contar pras pessoas quem era o Gino, mas eu também vou pedir pra que elas me deem uma notícia boa pra eu conseguir atravessar esse setembro. Porque se as pessoas me contarem uma coisa que aconteceu na vida delas e que foi boa, eu vou lembrar que a vida, cara, tá ruim aqui, tá muito ruim, mas a vida não é só isso. E aí foi uma coisa muito maravilhosa, porque aí junto com isso, eu tinha um desejo também de que as pessoas conhecessem o Gino, porque eu ficava, cara, o mundo perdeu com essa morte. Tem gente que faz falta, né? E eu falei, cara, o mundo perdeu com a morte do Gino. O Gino era um cara incrível, assim, ele era uma pessoa que ele conversava com uma criança de 2 anos e com um senhor de 80, com uma generosidade, com uma abertura. E eu ficava, cara, o mundo perdeu. Eu queria que as pessoas encontrassem com ele, mesmo depois da morte dele. E aí tinha uma frase do Willi Fomin, que é psicanalista, e ele falava, as pessoas podem morrer, mas elas não precisam deixar de existir. Enquanto você puder falar delas, enquanto você puder lembrar delas, elas ainda vão existir de algum jeito. Elas existem em você, né? Exato. E no que elas deixaram pra você, te atravessando. Como ele te atravessou tanto, assim. Te transformou tanto. Exato, porque isso que é o que foi o nosso encontro segue no meu corpo. Sim. Não tem como tirar, né? E aí eu lembro que eu fui entregando essas cartas e fui publicando esses textos que eu escrevi no luto num site do WordPress, assim, Medium, uma coisa assim. E eu convidava as pessoas a me darem uma notícia boa e irem lá conhecerem o Gino. E aí foi um mês, assim, foi curador, assim, foi curador. E aí dei toda essa volta, mas pra contar por que não existe mais o Tua Vida em Mim. Primeiro, né, quando o projeto entrou no ar e as pessoas começaram a me dar notícias boas, a ideia era atravessar o mês de setembro. Era isso que eu queria. Que eu não queria todo ano em setembro lembrar que tinha sido a morte dele. E eu falei, se eu fizer isso, eu vou lembrar que esse foi o ano que as pessoas me deram notícias boas e eu vou conseguir seguir. E aí tocou muita gente, pessoas com lutos crônicos, assim, que realmente estavam ali com muita dificuldade mesmo de lidar com essa dor, e é compreensível. Pessoas muito mais velhas do que eu, pessoas muito mais novas, começaram a falar, agora eu vi uma luz no túnel, agora eu vi que é possível. E aí aconteceram coisas muito lindas, assim, de pessoas adotarem, uma pessoa adotou um gatinho de rua e colocou o nome de Gino. Ai, que lindo. Uma moça falou assim, Nath, minha mãe se curou do câncer. E eu ficava, cara, é isso. É isso. O Gino morreu de câncer, mas tem gente se curando de câncer, assim. E eu cheguei no final do mês de setembro com uma sensação de… Sabe quando você zera no game? Sim, tipo, missão cumprida. Missão cumprida. Tipo assim, como se minha vida tivesse nova. E aí as pessoas pediram pra eu continuar o projeto. Mas pra mim era muito importante fazer essa gestalt, sabe? Assim, eu falei, cara, eu fico muito feliz com a repercussão. Fico feliz que tocou muita gente. Mas no fim… Por mais nobre que tenha parecido, foi uma razão bem egoísta mesmo. Eu só queria atravessar. Mas às vezes a gente precisa ser um pouco egoísta também, né? Precisa. Pra boas causas como essa. Exato. Fico muito emocionada, muito feliz, mas eu precisava encerrar, porque não encerrar isso significaria não abrir espaço para outras coisas. Então, Tua Vida em Mim, ele teve acho que 4 ou 5 impressões. Muita gente ainda me pede o livro, assim, mas eu fico muito feliz e muito honrada e muito emocionada. É o que eu falo, assim, né? É uma história que vai durar pra sempre, vai viver pra sempre no meu corpo, porque eu sou muito grata. Mas eu não imprimo mais por isso, assim, porque eu precisava fechar essa gestalt, assim, fechar esse… Mas vem um novo livro aí. Vem um novo livro. A gente volta a falar do Pra Dar Nome às Coisas, mas vamos falar do livro então, porque você vai publicar… em breve, O Medo de Dar Certo. Isso. É o novo livro. É o novo livro. O Medo de Dar Certo, ele… É muito engraçado isso, né? Porque eu faço terapia há muitos anos. Acho que há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Trocando terapeutas e tal. Tô na 3ª terapeuta. E há uns 7 anos com a mesma. E esse foi um medo ali que sempre escapou. Isso eu acho muito louco. Eu sou uma pessoa que tem muita curiosidade, muito desejo mesmo de me entender, de entender por que eu faço isso e não aquilo. No podcast a gente vê o quanto você se aprofunda no autoconhecimento mesmo, né? Isso. Você até fez uma pós em filosofia, autoconhecimento.
E você traz o autoconhecimento. Eu ia até te perguntar sobre a importância disso, porque você sempre fala da importância da terapia, de se conhecer. Você traz muito isso, né? Sim. E eu também sou essa militante da terapia e do autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento é tudo, assim, né? É a diferença entre você viver uma vida viva e consciente e prestando atenção, ou viver uma vida em que você só passa, né? Por ela. E E aí, essa é uma coisa que te passava na terapia. Esse medo de dar certo, você não conseguia eu nunca superar. percebi. Você não passava Esse foi o ponto. desapercebida. Eu faço terapia há muitos anos. Sim. Eu me pesquiso há muitos anos. Eu já iluminei vários cantos escuros e eu nunca me dei conta. E aí, quando eu percebi que eu sofria disso, eu falei, como é que isso escapou? Sabe assim? De tipo, como é que eu convivi por tantos anos com isso? Como é que eu deixei. Como é que esse medo operou silenciosamente pra eu desistir de várias coisas que eram importantes pra mim? E eu nunca me dei conta disso. E aí, quando a Astral Cultural, que é a editora que eu vou publicar, muito querida, me chamou pra publicar um livro, eu falei, cara, tem que ser disso. Porque, assim como eu, devem ter muitas Natálias que não se dão conta. E aí, de fato, eu abri um Forms lá e chegou cada história que eu fiquei, meu Deus. A gente tem muito medo do sucesso, o que é sucesso, né? Mas do dar certo. Acho que o dar certo realmente é o nome perfeito. Eu acho que tem várias possibilidades, né, pra esse medo. Eu não sei se você vai falar sobre isso no livro, de por que a gente tem o medo de dar certo. Você vai trazer, você conseguiu entender o porquê que você tem esse medo? Sim, essa é a ideia, assim, eu digo muito que o medo de dar certo é como se fosse um iceberg. E o medo de dar certo é só a ponta. Eu amo suas metáforas sempre com natureza. Eu amo, você sempre traz, né? Olha, eu nunca tinha reparado que era com natureza. Olha, que interessante, eu não tinha prestado atenção. As associações. Mas é como se fosse um iceberg e o medo de dar certo é só a ponta. O que tá embaixo que é o que interessa. Porque eu digo, né, que pra você curar uma febre, a febre é o sintoma visível, ou o sintoma mais claro, mais evidente. Pra você curar a febre, você precisa entender o que é a infecção, o que tá causando a febre. Porque senão você pode tomar paracetamol, ou você pode tomar um remédio pra uma outra coisa, e você não vai curar a infecção e a febre vai persistir. E aí o medo de dar certo, ele tem a ver com muitas coisas. Vou citar duas, vai. Ele tem a ver com uma lealdade familiar, muitas vezes. Então eu recebi uma história, por exemplo, de uma moça que o sonho dela é viajar. Moça formada, ela já tá no doutorado, uma pessoa academicamente muito avançada. Mas ela tem muito medo, muito receio, muita dificuldade de viajar pra fora do país, de fazer movimentos, assim, de viagem mesmo. Porque esse é um lugar que a família dela nunca acessou. E aí fazer isso num lugar quase inconsciente, é assim, eu tô sendo melhor que os meus pais. Totalmente. A psicanálise fala muito disso, né? De você ir além do que os seus pais foram. E parece que você tá atraindo. Exato. De alguma forma, a sua família, suas raízes, tudo isso. E aí não adianta você tentar se livrar do medo de dar certo sem entender isso. Sem entender quais são as associações que você faz ao viajar, né? Se você não cuidar dessa infecção, a febre não vai sumir. Tem um outro ponto que tem a ver com a própria sociedade patriarcal, né? Mulheres são educadas e socializadas para serem submissas e para ficarem num lugar de coadjuvantes. Quando você assume um lugar de protagonismo da sua vida, e aí o dar certo é o que eu abro o livro falando. Eu não tô falando de um sucesso hollywoodiano. Nem financeiro, nem exposição, nada disso. É o dar certo. Dar certo é como se a gente fosse um rio e ia deixar esse rio fluir. Ser quem você é. Não travar o seu movimento. Não colocar obstáculos naquilo que deveria fluir na sua vida. É isso. E aí pode ser numa relação, pode ser numa questão financeira, como teve um caso de um rapaz que… Conversei com psicólogas nisso, né, nesse processo. E aí uma delas me contou de um rapaz que é formado em economia, ele entende tudo de economia, mas ele procura a terapia falando, cara, eu sempre gasto meu dinheiro desmedidamente, eu sempre arranjo um boleto pra pagar quando eu tô juntando dinheiro, e isso não é o que eu quero fazer. Mas por que eu faço isso? E aí ele entende que ele tem uma mãe que gasta muito enlouquecidamente e que tá nesse lugar pra ele, assim. Eu não posso juntar dinheiro, minha mãe não juntou. Não juntou. Tá. Então quer dizer que se eu juntar dinheiro, tô falando que minha mãe não é capaz de fazer isso, ou que ela não tem inteligência o suficiente pra fazer isso. Isso são complexos familiares e tudo mais. Mas eu tava falando da questão da sociedade patriarcal, mulheres não são socializadas pra
pra desejar o sucesso, pra realizarem coisas. E quando elas têm, elas são vistas como soberbas, como… tá metida, sei lá, subiu a cabeça, né? Não é… Ou como brutas, como Exato. loucas. E tem um lugar inconsciente que é… Eu tô fazendo alguma coisa errada. Daí a gente mesma se boicota pra não dar certo. Exato. Eu tô fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo. Eu já quero ler. É já tem… maravilhoso. É novembro que vai lançar? Lança dia 4 de novembro. E tem uma imagem que eu uso que, por muito tempo, eu perto de coisas que eu queria realizar, eu sentia que era quase como se eu estivesse numa fila de supermercado. E toda vez que chegava a minha vez, eu olhava pra trás e falava assim, pode passar na minha frente. É mais ou menos isso. Nossa, que perfeita essa… Eu falei que eu amo suas metáforas com a natureza, mas você traz muitas analogias no Pra Dar Nome às Coisas. Outro dia você falou que… Outro dia não, faz bastante tempo já. Que você sentia que uma pessoa tinha segurança, se sentia segura, que parecia que ela andava e tinha água na frente dela e de repente o chão de água ia virando uma coisa sólida. Isso. Conforme ela caminhava. Eu achei essa analogia, metáfora. E aí depois você se deu conta que você só olhava… Você associava pessoas que se sentiam seguras a homens cis, brancos, héteros. Você traz muitas citações também de autores. Uhum. Gabriel Garcia Marques, você já falou de Rubem Alves, enfim, vários. Você trouxe aqui também. Uhum. Você sempre foi uma leitora muito voraz, assim? Muito, 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 muito. Mas o meu desafio, é que é isso, né? Volta à questão da conexão. Eu tenho muita dificuldade de guardar nome de livro. Então, eu vou falar pra você assim, nossa, tem uma frase, alguns livros especificamente, eles ficam na minha memória. Mas o que fica em mim, assim como dos encontros, às vezes eu esqueço quem me disse algo, ou às vezes eu esqueço por que a gente chegou nesse assunto? Mas eu vou lembrar daquele trecho, daquela conversa, daquela frase que a pessoa me falou. Mas eu sempre fui, desde criança, eu amava. Eu lembro que quando eu aprendi a ler, quando eu fui alfabetizada, eu lembro da cena de eu entrar no mercado e falava, mãe, o que eu leio pra você o que tá escrito ali? Ai, maravilhoso. Eu amava. Eu amo ler, eu amo muito. Maravilhoso. E dá pra perceber, te escutando, né, o quanto você traz de autoconhecimento e da importância da leitura, o quanto a leitura traz pra gente também vivência e vocabulário e repertório. Repertório de vida mesmo, né? Você tinha noção que o Pra Dar Nome às Coisas ia se tornar um dos podcasts mais ouvidos? Ele foi o mais ouvido do Brasil. Uhum. Ele ainda tá em primeiro, não sei, mas ele já esteve ali. Ele tá sempre entre os 20 mais ali, né? E que ia tocar tanta gente diferente de você também. Porque eu tava falando pra você no começo, assim, eu me identifico com tantas histórias, assim, quase toda semana eu escuto e eu falo, caramba, a Nath tá falando comigo, eu precisava ouvir isso. E eu tenho vivências diferentes das suas, completamente diferentes. A minha realidade é outra, eu tenho outra história, mas eu me identifico muito. Você tinha noção que você ia chegar em tanta gente diferente, assim, e se tornar um dos podcasts mais escutados do Brasil? Não tinha ali, e eu acho que não ter me ajudou. Porque eu acho que se eu tivesse essa noção de que eu ia falar pra tanta gente… E em algum momento eu me dei conta disso, né? Então a gente começa… E teve um medo também, né? Muito, assim, foram muitas sessões de terapia. Porque tem um medo, que é você achar que você tá falando com uma quantidade de pessoas que você consegue olhar. Então assim, eu sento numa mesa de bar… E aí você vai colocando cadeira, mas ainda consegue ver. Tem um momento que você perde de vista, você não consegue mais contar, você não consegue mais identificar quem são essas pessoas. Tem esse medo que traz uma imagem de descontrole, de meu Deus, pra quem que eu tô falando. E aí que entra a pegadinha. Como o meu desejo é conexão, pra mim é muito importante saber com quem eu tô falando. Porque senão, eu fico, mas com quem eu tô falando? E aí tiveram duas coisas que para mim foram muito importantes. As duas frutos de terapia. A primeira foi me dar conta que todas as reverberações que acontecem no Pra Dar Nome às Coisas são fruto dos encontros. Então não é sobre mim. Quando você me traz isso, a primeira coisa que eu penso é sobre eu e você. Então tá acontecendo porque tem esse encontro nessa mesa. As coisas acontecem nos encontros. Porque aí me traz um pouco de tranquilidade nesse lugar, de… Tem uma coisa acontecendo aqui entre a gente. E a outra coisa ali foi de… Muitas pessoas me escreviam assim… Natália, esse episódio que eu ouvi, ele fez com que eu não me matasse. Eu tava quase me matando. É muito poderoso. E isso é muito forte, muito assustador também.
É uma É responsabilidade. uma responsabilidade enorme. E aí, uma coisa que minha terapeuta fala muito, que ela fala, você é uma pessoa extremamente responsável. Só que essa extrema responsabilidade começou a me levar pra um lugar de autovigilância. Então, assim, tem alguém que disse que não se matou por aquilo que eu falei. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque qualquer desvio de rota aqui, eu posso causar um estrago muito grande. Pode ir pro outro lado. Pode ir pro outro E aí lado. você começou a se podar um pouco. Foi. E aí, Li, é uma luta constante até hoje. Engraçado, eu não escuto os episódios que eu já gravei, mas às vezes eu escuto os primeiros e eu falo, ai, que delícia. Sabe, assim? Porque tinha essa inocência do… Tinha. Eu posso falar o que eu tô sentindo aqui. Exato. Só simplesmente falar. Só simplesmente falar. E aí, hoje é um movimento consciente, assim, de… Aí eu né, faço um roteiro ali, falo, não, tudo bem, né, eu tô, né… E aí eu também entendo que o que acontece ali é no encontro. Então, quando a pessoa diz, eu não me matei por causa de você, eu não acho que é por causa de mim. Porque não haveria encontro se eu não tivesse abertura. Então ela também estava aberta pra te ouvir Sem e tá dúvida. nesse encontro, sim. E que não é algo que eu fiz. Em hipótese alguma é. Você estava aberta, você fez conexões neurais, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz, parte da cura o desejo de ser curado. É isso. Foi com o Pradão das Coisas, poderia ser com qualquer outra coisa. Mas que bom que foi com o Pradão das Coisas, fico muito feliz. É muito bom te ouvir, assim, realmente traz… A gente reflete sobre coisas que talvez a gente não refletisse. E traz uma paz também te ouvir. Você fala de uma forma muito carinhosa e sensível, assim, sobre temas, às vezes, mais espinhosos, mais difíceis de serem falados. Uhum. Não só o luto, mas há vários outros. Inseguranças, vulnerabilidades, medos, coisas que a gente sente, tipo, que são julgadas como erradas pela sociedade. Tipo, sei lá, isso que é o nome do programa, né? Pra dar nome às coisas. Isso que eu tô sentindo é inveja. Isso que eu tô sentindo é insegurança. Isso você nomeia os sentimentos, mas com muita sensibilidade. É muito lindo te ouvir. Que bom. Nath, assim, pra gente ir se encaminhando pra finalização que eu não queria, porque eu ficaria nessa mesa de bar. Vou chamar aqui o Ouvi Ali de uma mesa. Eu amo a analogia da mesa de bar, que a gente tá todo mundo… No mesmo lugar. Não tem, né, uma pessoa ensinando a outra. É uma troca. É uma troca. E a outra coisa que você fala de se esticar e se espremer, eu também amo muito, não precisasse. Eu lembro, não sei se você já ouviu a Letrux conta. Eu sou da música, né? Letícia, vou trazer. gente. Ela é maravilhosa. Ela é perfeita. Eu amo muito o jeito que a cabeça dela funciona. É maravilhoso. E ela ela é maravilhosa. Que uma vez ela conheceu a Bethânia, não sei se você já ouviu essa história. Que ela é uma mulher muito alta, ela tem 1,85 m, a Letrux. Eu sou muito alta também, 1,71 já não é tão alta perto da Letrux, né? E ela contou que ela sempre tentou se encolher, né? Se abaixar pra tirar foto, pra conversar com as pessoas, porque ela não aceitava aquele tamanho dela. E ela foi tirar uma foto com a Bethânia, num camarim de um show. E a Bethânia falou, fique do seu tamanho. E eu achei tão lindo isso, fique do seu tamanho, né? Do tamanho que você é. Perfeito. Sem precisar se esticar, Nossa. nem se espremer. Quando você fala isso, eu lembro da Bethânia falando, fique do seu tamanho. Perfeita. Que a Letrux falou, nenhuma terapia no mundo me trouxe o que a Bethânia me trouxe. 5 anos de terapia pagos. Veio, num minuto. Mas façam terapia, que é muito importante. Façam. Mas pra gente ir se encaminhando pro fim, e depois a gente conversa mais, que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa pra falar ainda. Eu queria que você falasse sobre… O nosso podcast chama Ouvi Ali. E eu queria que você contasse alguma coisa que você tem ouvido por ali, por aí. Que pode ser um filme, uma série, um livro. Mas além do filme, uma série, um livro, uma peça de teatro, eu quero alguma música que você gostaria de indicar pra quem escuta a gente ouvir. Ou um artista, uma artista, um álbum. Pode ser alguma música que marcou sua vida, ou que você tá ouvindo agora e que você tá gostando muito. Tá. Deixa eu pensar aqui, que a memória é ruim pra Pergunta nomes. também assim, sem preparar. Esse fim de semana, eu tava ouvindo muito o Oswaldo Montenegro. E tem uma música que é muito linda. Tem uma frase… Nossa, tem uma frase dessa música que é maravilhosa. Será que eu vou conseguir reproduzir certo? Tenta que eu te ajudo, porque eu sou bastante fã de Oswaldo. Então… aquela música Estrada Nova? Sim. E aí ele fala… conhece, imagina… como que é? Embora… Eu conheço medo de ir embora, Que aí ele né? fala assim, embora… que é uma coisa vai nascer, mesmo que eu impeça. Mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Isso. Cara, isso é de uma poesia, de uma força.
Nossa, eu acho tão A poesia do poderosa. Oswaldo Ah, ele é bizarro, né? é demais. Eu acho ele um artista que ele ocupa tanto palco, assim, né? Numa simplicidade, mas ele preenche, é uma coisa É impressionante. impressionante. E é muito teatral, né? É muito Eu fiz a teatral. oficina dele de Ai, você teatro fez? por muitos anos. Que A oficina, que na incrível. verdade o irmão dele agora que toca junto com o parceiro. Mas que começou com o Oswaldo. E a música dele é teatral, né? Conta uma história, tem uma Conta uma história. dramaturgia na música dele. E fora que ele cantando assim é um negócio que arrepia a alma, né? Amei essa dica de Oswaldo. E eu queria uma dica, filme, livro, alguma coisa que você tenha ouvido por aí. Tá. Cara, eu vou dar uma dica que os ouvintes do Programa das Coisas vão até rir agora. Porque eu falo dessa série Dia Sim, Dia Também. E que é uma série que eu ouço muito as pessoas comentarem. E que foi muito curioso quando eu ouvi que tinham pessoas que não se identificaram. Eu falei, meu Deus, mas como assim que é This Is Us? É a minha série Gente, preferida, sou sério, que apaixonada. obra de arte, Quantas né? Pelo camadas, amor de né? Deus, sério, assim. É uma série que quando eu olhei, eu falei assim, caramba, cara, que inveja de quem escreveu, porque eu queria ter escrito isso aqui. É maravilhoso, porque não tem uma pessoa que não se identifique com alguma história. Porque é a história das nossas vidas. Das nossas vidas. Eu E amo. todo personagem tem uma complexidade. Eu gosto muito dessa série porque ela faz pensar que todo mundo tem luz e sombra. Ninguém é… A Rebeca, né, que por muito tempo foi essa persona muito iluminada, e é de fato, assim. Ela também luta com os conflitos, ela também se debate com as sombras dela. Todos eles, né? O Todos Randall, que é o eles. meu preferido, Ai, que ele é é perfeito. maravilhoso. Aquela família ali, gente, Mas não dá que pra é falar, né? aquilo? Ele não é perfeito. Ele tem também várias questões. Várias questões, rigidezes. Aquela família, aquele Não, núcleo ali. gente, o que é aquilo? Eu amei essa dica, também sou apaixonada por perfeito. você ver essa conexão, ó. E também eu queria que você falasse, pra quem nos ouve, como que essas pessoas como que eles fazem pra te ouvir por aí. Uhum. Onde te escuta, onde te lê, fala do livro de novo, Uhum. quiser olhar pra sua câmera. Tá. Ei, pessoal. Eu acho que o melhor jeito pra gente trocar, pra gente conversar mais, continuar essas conversas sobre vida, é no Pra Dar Umas Coisas, que é o meu podcast, que é uma mesa de bar na web. É um podcast que tá em todos os agregadores de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, enfim, todos eles. A gente sempre divulga alguns cortes e algumas reflexões. Eu também tô sempre ali pelo Instagram do Pra Dar Nome às Coisas, que é @para dar nome às coisas. Tem o meu pessoal também, mas eu não sou muito presente nele. Eu amo isso, porque você super se expõe a sua vida no podcast, mas expõe dessa forma linda que a gente falou. E no Instagram você é mais reservada. Eu acho isso maravilhoso. Por que que a gente tem que expor as nossas coisas ali no Instagram tanto? E eu acho um pouco… Eu penso muito na exposição intencional, né? Então, assim… Eu sempre tive isso, assim, que eu sempre quis ser conhecida pelo meu trabalho. E pra mim, Pra Dar as Coisas é o meu trabalho, é o que eu penso. Não é muito do que eu sou, claro. Mas é principalmente o que eu penso. Como eu olho a vida, como eu enxergo a vida. E aí, no Instagram, eu não consigo muito achar um lugar em que faça sentido, sabe? É um propósito mesmo, né? Você tá falando com propósito ali no Pra Dar Nome às Coisas. Acho que essa é a diferença pra mim. E sobre o livro? E sobre o livro, ele vai sair dia 4 de novembro. A pré-venda começa em outubro. E é um livro pra todo mundo que… Cara, que já sabotou um primeiro encontro com medo daquilo dar certo. Que já sabotou uma entrevista de emprego com medo de ser escolhido. É um livro que acho que vai ajudar a nomear isso, assim, a nomear a infecção que causa essa febre, assim. Acho que a gente vai conseguir entender o que tá causando essa febre pra poder cuidar disso. Acho que é isso. E a maior cura pro medo é o amor. E se tem uma coisa que você coloca Sim. nas coisas que você faz, é o amor. Então, com certeza, vai ser uma leitura muito, muito, muito boa. Ai, que bom. Eu quero agradecer muito sua presença. Obrigada, Li, eu amei. Eu amei também. Volte sempre. Você tá super convidada. Eu vou pedir pra quem tá escutando a gente, se você gostou desse papo, se você curtiu, se você se identificou. Primeiro, segue aqui a gente. Compartilha com as pessoas que você acha que também podem gostar
né, se identificar com esse papo que a gente teve aqui. Ativa o sininho para receber as notificações de cada episódio que vai ao ar. E também tem um link na descrição do episódio para você se inscrever e receber todas as informações sobre o podcast Ouvi Ali. Muito obrigada pela companhia, pela escuta e até a próxima semana. Obrigada, Nath. Obrigada a você!